Agora, às 9h03, o programa desta sexta-feira, o Bom Dia Camaquã, já está com seus convidados aqui no estúdio. Para você que acompanha nas plataformas digitais aí do Facebook e do YouTube, já pode também começar a acompanhar por imagens. E também estamos no aplicativo da Clique Rádio e chegando também em Arambaré, além destas plataformas, pela Rádio Farol FM. Vamos receber os nossos convidados. Eu quero anunciar aqui, primeiramente, dar um bom dia ao diretor administrativo, o Abílio Machado, que está na nossa companhia. Grande prazer estar lhe recebendo. Muito bom dia. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos os ouvintes da Clique. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa manhã, para esclarecer todas as questões técnicas que envolvem aí as dúvidas da comunidade, né? Estamos aqui com toda a nossa equipe técnica, toda a equipe de referência técnica do hospital, né? Nossa gerente de enfermagem e também nosso diretor técnico, né? Para esclarecer aqui para vocês, para a comunidade, todas as dúvidas que envolvem principalmente transferência, também a questão da superlotação do pronto-socorro do hospital. Perfeito. Eu também quero saudar o diretor médico, o doutor Tiago Bonilha. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos da mesa, bom dia aos ouvintes da Clique. Agradecer o espaço e a oportunidade para a gente poder estar prestando algum tipo de esclarecimento, né, sobre essa importante instituição de saúde da região aí, que é o hospital. E também está conosco aqui a diretora de enfermagem, a Tailane Matos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Bom, e comigo também está o Pablo Birros, que vai levar junto esta participação. Bom, primeiramente, para nós começarmos a entrar no assunto e para que a nossa comunidade que nos acompanha aí, eu gostaria de saber o que é o gerente, que o pessoal possa entender aí o que é o gerente, uma nomenclatura um pouco nova, para mim pelo menos é nova, então o pessoal já poder saber. Tá bem. Assim, o que o gerente é, na realidade, um sistema, né, uma ferramenta que o Estado usa, né, o governo do Estado usa para fazer uma regulação de leitos, né. Então, a gente, através dessa ferramenta, que é um site, né, onde profissionais são logados conforme o seu nicho técnico, né, médico, enfermeiro, auxiliar administrativo, né, é uma ferramenta por onde a gente faz a regulação de leitos, né. O que é regulação? É uma discussão de que tipo de cuidado, que tipo de leito, onde é que aquele paciente pode ser acolhido, né. Então, por exemplo, a gente aqui é um hospital de média complexidade, né, que tem algumas especialidades de referência, e sempre que a gente necessita, né, transferir um paciente para uma linha de cuidado, seja por maior complexidade ou seja para uma especialidade que a gente não tem, a gente faz pelo gerente, né. Isso nós estamos tudo falando em ambiente SUS, né, uma regulação de leito SUS, né. O Estado, que é quem custeia esses leitos, né, que é quem paga esse serviço, ele tem essa ferramenta para a gente tentar transferir pacientes. Então, um exemplo hipotético, assim, um paciente que está internado ali no hospital e que vai precisar de um procedimento urológico, né, uma biópsia, um exame urológico, uma cirurgia urológica, que é uma especialidade que não contempla aqui, que a gente não tem na região. Então, assim que eu identificar essa necessidade, eu faço o cadastro do paciente no gerente, né, os dados inseridos ali, eles são como se fosse um prontuário, eles estão, inclusive, sob sigilo médico, né? E por ali eu consigo passar o quadro clínico, inclusive com sinais vitais, né? Pressão, temperatura, coloco se o paciente tem algum germe multiresistente, se ele está usando algum antibiótico, consigo anexar imagens e exames que o paciente já regulou, e eu, como se levantasse o dedo, preciso de um paciente, um leito por urologia. A mesa de Porto Alegre, do Estado, a mesa de regulação, recebe essa minha solicitação, né, avalia e vê, é pertinente, esse paciente precisa ir para um leito de urologia. E ela compartilha com os hospitais que têm esse serviço, esse leito de urologia, né, essa minha solicitação. Então, eu sou um solicitante, tenho um regulador e eu aguardo um executante, que é quem vai realizar aquele serviço, né. Assim que um executante olhar o caso e aceitar, né, já fica determinado, olha, esse paciente de Camaquã foi compartilhado, foi colocado, cadastrado no gerente, foi avaliado e ele foi aceito no Hospital Conceição, por exemplo, em Porto Alegre, né? Então, esse paciente vai ir para o Hospital Conceição. Ele entra para uma segunda etapa de regulação, que é aguardar um leito, né? Quando esse paciente é colocado no gerente, qual é o objetivo? É que ele saia de um leito de internação para um outro leito de internação,
né? Que ele não circule pela emergência, que ele não fique aguardando, que ele não interrompa o tratamento que ele vem fazendo, por exemplo, né? Que ele não tenha prejuízo, e que ele vá para um lugar onde tenha condição técnica de dar prosseguimento. Não tem sentido, por exemplo, eu tirar ele de um hospital de média sem urologia e mandar para um outro hospital de média sem urologia. Ele tem que ir para onde complementa o atendimento dele. Então, esse fluxo, hoje ele se encontra muito dificultado, né? Sobretudo pela essa sobrecarga, né? de todas as instituições de saúde, né? O cenário pós-Covid, aí, a gente ficou 2, 3 anos com as outras doenças, as outras patologias represadas, e o que a gente vê agora é que está chegando muita gente doente, com muitas doenças diferentes ao mesmo tempo no serviço de saúde. E por mais que haja esforço dos gestores em todos os níveis, né, a gente não está conseguindo absorver no mesmo tempo que chegam os doentes, né? Até porque são muitos tratamentos complexos, né? São pacientes que muito dependentes de cuidados, né? Então, assim, a gente não está conseguindo absorver a demanda na mesma velocidade que ela chega. Mas o gerente, então, é isso aí, é uma ferramenta que faz a gestão, né, de transferências, tá, de leitos. Ela também serve para regulações menos complexas internas, por exemplo, os municípios da região que precisam de leito em saúde mental, eles utilizam o gerente para nos referenciar. A gente acaba aceitando, a gente acaba internando, sendo o executante dessa solicitação por meio do gerente também. Não sei se dentro dessa sua primeira fala, e se falou, já peço desculpa, mas para que possa entender de quem é a responsabilidade de regular o gerente. A nossa responsabilidade é alimentar, cadastrar, né, solicitar e manter atualizado o cadastro, né? Então, todo dia, a cada 24 horas pelo menos, eu posso fazer mais do que uma vez por dia, eu tenho que atualizar o quadro, dizer, eu ainda preciso desse leito, o paciente melhorou, o paciente piorou, os exames dele estão iguais, né? E essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de interpretar, de julgar se é pertinente e distribuir essa minha solicitação é do governo do estado, das centrais de regulação, a de Porto Alegre e a do estado, né? Que eles vão buscar essa vaga junto aos executantes, junto aos hospitais de Porto Alegre. A nossa referência, em grande maioria, aqui é Porto Alegre, né? Embora o gerente seja estadual, a maioria dos nossos casos referenciados aqui, pactuados, é com Porto Alegre, né? Tem o lado bom, que a gente tem acesso às melhores tecnologias, mas tem o lado ruim, porque a gente concorre com o estado inteiro, né? Todo mundo solicita leito para Porto Alegre e a gente depende de conseguir colocar um paciente dentro de Porto Alegre, né? Tiago, deixa eu fazer uma consideração muito importante. Não só a nossa responsabilidade, como o doutor falou, de alimentar diariamente, inserir exames, fazer o contato através do gerente, mas tem uma responsabilidade que não está descrita no manual, doutor, mas que é feito por todos os nossos médicos do corpo clínico, inclusive eu acredito que o doutor Tiago é quem tem essa maior demanda, que é fazer o contato com o hospital, que é a nossa referência, né? Eles fazem o contato telefônico diariamente. Alô, capital, estamos aqui precisando, o Abílio está internado, ele segue aguardando, ele necessita de cuidados especiais. O quadro dele é estável, mas inspira cuidados, enfim. Então, esse contato é feito diariamente também via telefone com os hospitais da capital. O gerente ele faz o gerenciamento dos pacientes do SUS ou de todos os pacientes? SUS. SUS. O ambiente SUS só, né? O ambiente privado, o convênio, ele é feito por outras... Aí cada hospital vai ter a sua central de regulação de leitos, o seu NIR, né? Aí são paralelo, né? Uma coisa importante é que o gerente, ali, o regulador do gerente, quem recebe a minha solicitação, né, ele vai basicamente atender os critérios de regulação que vai classificar aquele paciente por gravidade, né, e aí ele vai criar uma linha de prioridades, né, e isso quem faz não sou eu, é o regulador. Então ele vai receber, sei lá, 10 solicitações de urologia, a minha, uma de Canoas, uma daqui, uma dali, e ele vai regular e pontuar. Ó, esse paciente é mais grave que o do Tiago, esse paciente tem prioridade. O primeiro leito de urologia que tiver, eu vou dar para esse paciente. Esse outro paciente aqui, ele piorou. Não, então esse aqui passou na frente. Então é feito essa regulação com base nos dados que a gente alimenta, né? Isso impacta no quê? Como são dados médicos, são documentos médicos, são, primeiro, em sigilo, né? E segundo, em
verdade, né? Às vezes familiar fica... A gente entende perfeitamente a angústia do familiar, né? Que às vezes quer que a gente piore o quadro clínico, que a gente diga que, né? Mas a gente não pode fazer, a gente não pode mentir, a gente não pode mascarar, a gente não pode, né? Se o paciente está em isolamento, eu tenho que passar a informação de que ele está em isolamento, porque senão me conseguem um leito numa enfermaria no meio de outros 8 pacientes e eu estou sendo irresponsável com essa informação. Então isso é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, né? Mas basicamente quem classifica o nível de prioridade é o regulador da Central de Porto Alegre ou do Estado, né? E quem define o aceite ou não, quem aceita o paciente ou não e diz que condições e quando esse paciente deve chegar lá, é quem vai receber o doente, é o hospital que vai receber, é o hospital final, o destino final do doente. Então, o gerente em si, a central, é um mediador, né, dessa minha solicitação com quem vai executar o serviço. Funciona, por exemplo, para quem... Vamos supor que o paciente já tem vínculo lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele está tratando lá, ele se acompanha lá fazendo um tratamento oncológico, está tratando um câncer. E ele acaba tendo uma intercorrência e vem na emergência do Hospital de Camaquã. E ele precisa ir para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O próprio Hospital de Clínicas orienta isso aí. Olha, interna em Camaquã, cadastra no gerente, escreve na regulação que ele tem um prontuário, que ele faz um acompanhamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que assim que der nós vamos puxar esse paciente, nós vamos solicitar que esse paciente venha para o nosso hospital, né? Só que, infelizmente, como eu disse, em função de demandas excessivas, né, o tempo de regulação vem sendo superior à expectativa da, né? E é uma coisa importante que a gente tenta explicar, né, que de forma alguma para o hospital, em todos os níveis, nível financeiro, nível de atenção, nível de cuidado, para nós, o mais interessante para o paciente que não tem perfil, que não tem como continuar em Camaquã, é que ele seja transferido o quanto antes, né? A partir do momento que a gente recebe o positivo, conseguimos a vaga, conseguimos a transferência, a gente faz todo o esforço para transferir o mais rápido possível, porque esse paciente que transcende, que é maior do que a nossa capacidade de cuidado, é um paciente muito difícil de ficar no hospital. Só para abordar essa parte aí, este é um questionamento que vocês devem ter diariamente, né, do familiar que está ali, né, e eu sei que todo mundo entende muito bem, mas o porquê que as transferências demoram tanto, né? Essa pergunta deve ser corriqueira. Exatamente, né? É isso que a gente tem, por exemplo, um paciente que está listado hoje há 92 dias aguardando. Então são 3 meses, né? E por mais que a família seja compreensiva, por mais que acaba em algum momento surgindo uma relação de estresse, de cansaço, né? De estafa, né? Assim, a impressão que tem, a gente ouve muitas vezes, não estão fazendo nada, né? Não, a gente está fazendo tudo que a gente pode. Não é o suficiente, não é o ideal, não é o que o paciente precisa, não é. Mas, por outro lado, a gente não tem como virar as costas e mandar o paciente embora, né? Alguns pacientes acabam procurando outras linhas de acesso. O paciente que está mais estável, frequentemente, às vezes, o familiar leva por conta, numa emergência. Aí ele vai ter uma outra forma de acesso, né? Porque se a gente parar para pensar, vamos supor, o Hospital de Clínicas está com 200% da capacidade, está com o dobro, o triplo de pacientes que ele pode ter na emergência. Obrigatoriamente, antes de receber paciente externo, receber paciente daqui de Camaquã, ele vai organizar o fluxo interno dele, ele vai tentar respirar, ele vai tentar organizar a emergência dele, ele vai ter que subir, internar um pouco dos pacientes deles, para depois poder chamar paciente de fora, né? E essa realidade de superlotação, hoje, infelizmente, ela é quase que total, todos os hospitais estão nessa situação. Aproveitando o gancho, Dr. Thiago, que ele fala sobre a complexidade dessa regulação, e aí é importante deixar claro para a população, não é que o hospital não faça nada, como o doutor falou, né? A gente faz de tudo. E não é que o pessoal da regulação do gerente também não faça nada. Não, vocês imaginem uma central de regulação para todo o estado, né? Tirando os grandes centros, aí me ajuda o doutor, Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Pelotas, talvez, e Juí, todas as outras regiões dependem dessa regulação, né? Não tem um município do interior do estado que vai ter todas as especialidades à disposição. Isso seria um sonho, né? Mas infelizmente não é dessa forma. Por exemplo, neurocirurgia. Neurocirurgia é escasso no estado. Neurocirurgia pediátrica, doutor, é mais escasso ainda. Então a gente depende sim do gerente da regulação. E é muito complexo fazer essa regulação. Fato é que o estado é dividido em micros regiões de saúde e macros regiões de saúde, né? Então tem todo um sistema por trás. Cada micro-região tem o seu NIR, Núcleo Interno de Regulação.
que também dá o suporte para o gerente e para os hospitais. Então é muito complexo fazer. O Estado trabalha muito, mas como o doutor falou, nesse cenário pós-pandêmico, isso agravou muito a saúde da comunidade. E isso acaba também estourando lá na ponta, que são os hospitais de especialidade. Na minha pergunta até seria justamente essa, referente à demora das transferências, mas tendo em vista que elas demoram muitas vezes por conta de outros hospitais também estarem superlotados, como tu comentou, né? Qual seria uma ação necessária assim, para voltar ao normal e sair desse status de superlotação? Eu acho que essas ações já vêm sendo trabalhadas. O Estado está organizando mutirões, né? Mutirões de procedimentos, biópsia, mutirão de cirurgias. Eu acho que está expandindo a linha de suporte, tratamento oncológico, né? Para tentar desafogar essas filas, né? Uma dificuldade que a gente tem, que quando a gente vai montar uma linha de cuidado de alta complexidade, a gente está falando de profissionais especializados, de equipamentos especializados, né? E de custo, né? Então são linhas de cuidados difíceis de expandir. Quando a gente estava naquele cenário do Covid, a gente não que fosse fácil, mas a gente tinha que expandir leitos para a mesma doença, né? Então todo mundo precisava de uma linha de cuidado respiratório. Então com um médico clínico, com raio-x, com gasometria, com exame de laboratório, tomografia e equipamentos para suporte respiratório, eu conseguia atender toda a demanda que explodiu, toda a demanda que veio de vez, né? Hoje o que a gente tem assim são várias doenças diferentes que necessitam várias linhas de cuidados diferentes e que são muito difíceis de expandir. Então, nós temos paciente oncológico, e aí dentro da oncologia nós vamos ter mama, próstata, intestino, né? Todas essas diferentes patologias oncológicas. Nós temos muita demanda de doença vascular, cardiovascular, né? Neurologia a gente tem, cirurgia vascular a gente tem. Então, imagina que, assim, por exemplo, colonoscopia e endoscopia, que são exames que a gente faz para rastrear doenças, vamos colocar assim por cima que a gente ficou 2 anos sem fazer, né? E agora a gente está tendo que em 1 ano fazer a demanda de 3. Né? E o eletivo acaba tornando urgência. Né? E aí os exames eletivos que seriam para rastreio, daqui a pouco aquele paciente já chegou num nível de doença mais avançada, porque aquela doença ficou 2 anos escondida nele, né? Sim. Então, assim, uma colonoscopia não é um exame rápido como uma tomografia, que tu passa por uma máquina. Né? A colonoscopia, o paciente tem que fazer um preparo, um jejum, fazer um preparo do intestino, ele tem que fazer sedação, analgesia, fazer uma recuperação. É um exame para um dia. Né? Então, assim, por mais que a gente expanda, a capacidade de expandir, ela é limitada. Né? Não tem, vamos supor que a gente não tivesse um empecilho financeiro, a questão custo fosse escondida. Né? Duvido que a gente conseguisse melhorar muito esse cenário a curto prazo. Então, a gente precisa, assim, trabalhar com expansão de linhas de cuidados, né? Expansão de leitos, expansão de especialistas, né? E, na medida do possível, que a gente conseguir também resolver por aqui, agregar alguma especialidade, agregar uma opinião de especialista, agregar algum procedimento externo ao hospital, né? A gente vem trabalhando também essa possibilidade, né? Mas também é uma que, assim, complexa. Complementando que o nosso perfil mudou muito, né? Então, assim, quando o paciente começa a agravar, a gente tem uma UTI hoje. Não tem todas as especialidades, mas o paciente está mais grave, ficou mais complexo, a gente consegue fazer um gerenciamento, esse paciente é admitido na terapia intensiva e cadastrado para a especialidade externa, uma coisa que a gente não tinha na instituição e que melhorou muito, né? Então, essa demanda reprimida que vem, os pacientes chegam muito mais graves e acabam ficando muito mais tempos internado, né? Então, precisa de um tempo maior de internação. Mas tu é a diretora de enfermagem, né? E as enfermeiras e os enfermeiros são muitas vezes os que estão mais ali na linha de frente no dia a dia, acompanhando as situações. Quais são as especialidades que são as mais solicitadas, as que mais estão em falta no hospital hoje? É vascular, neurocirurgião, a gente não tem neurologista, né? Então é uma especialidade que a gente não tem, e a gente não realiza o processo de cateterismo. Então qualquer paciente infartado tem que ser cadastrado no gerente, que acaba demandando um tempo maior, porque não é só a Camaquã que tem pacientes infartados, e como a gente tem uma alta complexidade, isso acaba demandando mais tempo.
o hospital faz um acolhimento para os familiares, né? Então, assim, a gente trabalha com uma forma de acolher os familiares, a gente entende que eles acreditam que o paciente familiar vai sempre achar que o seu paciente é o mais grave, que ele tem que estar à frente. Então, a gente tenta sempre fazer um acolhimento, tanto com psicologia, com assistente social. Eu atendo bastante familiares na sala e mostro o geríntico que está regulado, quem é que classifica a gravidade, que a gente não pode piorar o quadro. Porque se a gente piorar o quadro, a gente falta com a ética, primeiramente, e também os pacientes não vão ser admitidos no local que foi direcionado. Então, tudo isso a gente tem que ter conhecimento, porque o familiar não é da área, então a gente acaba sempre esclarecendo e demonstrando para ele que o mais breve possível a gente tenta remover ele. Sim, e hoje pela manhã nós estivemos lá à frente do hospital e ontem já chegava essa informação, né, de um comunicado de superlotação. Vou trazer aqui o comunicado e aí gostaria que vocês comentassem. Informamos que estamos com a nossa emergência lotada, por conta disso os atendimentos estão restritos apenas aos casos de urgência e emergência. Solicitamos que procurem as unidades de atendimentos de seus municípios, Hospital Nossa Senhora Aparecida. Essa foi uma decisão tomada, esse cenário de inverno geralmente ele né? A gente tem essa sazonalidade aqui, essa particularidade no sul de todo inverno a gente tem uma pressão maior sobre leitos, né? Mas em função até dessa própria dificuldade de giro de leito, de transferência para alta complexidade, do perfil de pacientes mais comórbidos, com mais doenças e que acaba ficando mais tempo internado, a gente está tendo muita dificuldade de girar o leito, ou seja, de dar alta para um paciente para poder admitir outro. A nossa porta de entrada, todo paciente que interna, ele chega pela emergência, né? Seja por conta própria, caminhando ali, levou o familiar, seja pelo SAMU, seja transferido de um outro município da região, que a gente referência para 13 municípios. Então, o que acontece? Que assim, a nossa estrutura física de pronto-socorro, ela é inadequada, ela tá insuficiente faz anos, né? A gente está tentando, a gente está aguardando uma expansão aí, se Deus quiser, acho que para em seguida aí. Então, a nossa área física ela não comporta muito paciente, né? Então, idealmente, a gente tem ali 8, 10 leitos, né? Onde os pacientes podem ficar em atendimento, o paciente está sendo medicado, em observação, né? E é onde também a gente acaba acolhendo os pacientes que estão internados e aguardando um leito na unidade de internação. Então, o paciente está com uma pneumonia, ele está fazendo oxigênio, está fazendo antibiótico, ele precisa ir para um quarto. Não tem quarto. Não tem cama vazia lá em cima no andar, na unidade de internação. Ele fica fazendo esse tratamento no pronto-socorro. Nebulização, fisioterapia, antibiótico, até que ele tenha essa cama lá. O que acontece? Como não está tendo muita alta, não estou tendo saída de paciente e está tendo muita chegada, esses pacientes vão se acumulando na emergência. Então, chegou a situação, por exemplo, de segunda-feira, a gente tinha 18 pacientes internados na unidade de internação, né? Cada paciente tem direito a ter um acompanhante, um familiar. Eu não sei se vocês provavelmente conhecem a nossa estrutura lá, o nosso corredor é fininho, nossos quartos são pequenos, é uma estrutura, como eu disse, inadequada. Então, a gente tem paciente no corredor, a gente precisa, às vezes, higienizar um paciente, o paciente tem que comer, a gente tem que dar notícia para a família. O ambiente acaba ficando tumultuado, acaba comprometendo, em certo nível, a segurança do paciente, porque tu imagina que o enfermeiro ali sai com 2 bandejas de medicação, ele tem 2 pacientes para medicar, e no meio do caminho um familiar quer notícia, outro chega, daqui a pouco chega uma ambulância correndo com uma maca pedindo para abrir. Então, a chance dele trocar uma medicação, ela vai aumentando na medida que o ambiente está tumultuado. Então, frente a essa situação, a gente acabou tendo que tomar a decisão de restringir o atendimento somente a caso de urgência e emergência. E aí a gente vai para uma definição difícil, né? O que é uma urgência e o que é uma emergência, né? Na cabeça de quem vai no hospital, todo mundo é uma urgência. Se eu estou lá, eu estou com dor, o meu caso é urgente. Eu estava bem e não estou mais, né? Mas para fins técnicos, a gente acaba passando uma fita de que emergência é o caso que, se eu não tomar uma atitude imediata, esse paciente morre. É uma detecção. Então, assim, é um paciente que chega inconsciente, é um paciente que chegou com um traumatismo muito grave. Isso é uma emergência. E urgências o paciente vai ter que ter alguma alteração muito grande nos sinais vitais, ou na ectoscopia, no olhar para ele. Ele vai ter que ter alguma coisa muito evidente de que ele não está bem, e para ele prontamente ser atendido no médico. As outras questões mais subjetivas, o paciente pode ter uma doença grave e não ser classificado como urgência emergente? Pode. O paciente pode estar com apendicite, chega ali caminhando, conversando, ele é uma urgência, ele precisa ser operado.
mas ele tem um tempo para atendimento, ele pode ir para outro lugar, ele vai num segundo momento voltar para o hospital e ser operado, mas ele tem um tempo para atendimento, diferente de quem é urgente, quem é emergente, que não tem esse tempo para ser atendido. Então, é uma situação difícil. Se cada um tivesse um código de barra classificando urgente, emergente, dor forte, dor leve, está fingindo, se quer um atestado, seria fácil, mas não é assim, né? As doenças são subjetivas, os sinais, os sintomas em cada um são diferentes. Então, a gente tem muita dificuldade, né, de estar com uma porta aberta, botando gente para dentro e não ter condição de atender quem já está ali e de dar seguimento. Então, é uma medida dramática que a gente teve que tomar. Acredito que com as medidas que a gente fez para expandir leitos, chegaram ao limite, essa situação ela tende a recorrer no inverno, né, infelizmente, né, porque é o mesmo caso que a gente disse, a demanda de serviços na saúde não consegue acompanhar a de doentes, de pacientes. Sim. E é importante também, né, salientar que isso não é uma particularidade aqui de Camaquã, né? Isso chegou agora nesse inverno. Mas se a gente olhar aqui para o lado, para a capital, os hospitais públicos, todos já estão com a emergência e a urgência superlotados, né? E aí acaba também, o grande exemplo da capital, superlotando as UPAs, né? Que é quem absorve, quem tem os leitos de retaguarda para dar condição para os hospitais. Se tu olhar o Conceição hoje também, só recebe urgência e emergência. Vila Nova, da mesma forma. Então, isso é uma rotina aqui no Rio Grande do Sul, nos meses mais frios, que é os meses do inverno, né? E também uma condição que é preciso deixar clara, essa condição de avaliar o paciente, definir se ele é eletivo ou se é uma urgência e emergência, fiquem tranquilos, tá? A comunidade pode ficar tranquilo que não é o pessoal da recepção que vai determinar isso, né? Quem determina isso são os profissionais tecnicamente capacitados, né? São os enfermeiros e os médicos. Tá. Hoje, chegando ao pronto-socorro, por exemplo, o paciente ele vai ter o contato, ele vai receber esse atendimento, mas, por exemplo, eu não sei se é a ficha azul que chama ainda. Uhum. Se ele for ficha azul, seria aquele paciente que não está nesse quadro de atendimento, tá no quadro, ou não? Porque, na verdade, o paciente passa por uma triagem. Sim. Quem faz essa triagem é o enfermeiro. Então, a gente tem um protocolo para classificar esse paciente, sendo ele azul, verde, vermelho, amarelo, enfim, protocolo. E aí, sendo azul e verde neste momento, nós estamos encaminhando para outras redes, sendo rede básica, sendo unidade de pronto atendimento, porque a gente não consegue aderir a essa demanda. Se for um paciente que seja classificado entre amarelo e vermelho, já vai ser admitido na sala vermelha, a gente vai realocar o paciente e atender ele. Mas ele tem o primeiro atendimento. Sim. E a grande questão que sempre vem à tona aqui no nosso hospital é a questão do investimento em relação aos municípios vizinhos, né? Que tem uma grande demanda de usuários que precisam, né? E vêm também procurar esse serviço, mas, na verdade, os outros municípios, se estiver errado, me corrija, mas acabam ainda não trazendo, né, aquele auxílio também que o hospital necessita para poder melhorar esse atendimento. Eu até ia perguntar justamente sobre isso também, se como não é uma exclusividade de Camaquã, essa superlotação, não teria diretamente uma relação com a questão financeira do hospital, ou tem uma relação também, se tivesse tudo certo, daria para seguir tranquilamente? Ou é por lotação mesmo? Não, na verdade, como eu falei, não é uma exclusividade de Camaquã, né? Isso é em todo o Brasil, né? A superlotação aparece a todo momento na mídia, né? A gente sabe que não é exclusividade aqui, e tampouco uma questão de condição financeira, né? A gente tem aí um exemplo que eu citei agora há pouco, o Hospital Conceição, um hospital federal, um hospital que tem um aporte razoável, né? E a gente conhece e sabe todas as complexidades que eles atendem lá, e não é uma questão financeira o Conceição estar lotado, né? É uma condição de saúde, de política pública do Brasil, né? Sim, e até sendo mais específico, qual é a responsabilidade do hospital, município e estado na visão de quem está lá dentro, de quem está dentro desse contexto aí? Eu já passo a palavra para o Dr. Tiago, só eu quero voltar um pouquinho antes, quando tu perguntaste a condição financeira do hospital e a condição dos municípios, né? A gente sabe que a tabela SUS não é atualizada há mais de 15 anos, né? Até deixa eu só te complementar também, só para te dar um feedback. O vereador Wilson Meirelles, ele participa, né? E ele diz aí, dá um bom dia e diz que fez documento solicitando ao governo federal a atualização justamente dessa tabela SUS. Perfeito. Isso é um movimento que vem sendo feito não só no estado, mas em todo o Brasil, né? Tem
os deputados, a Assembleia tem solicitado, mas a gente sabe que envolve também um investimento numa monta gigantesca e não é tão fácil assim tirar esse coelho da cartola lá na União. Mas, enfim, a tabela SUS não é ajustada há muitos anos, né? Então, ainda que o Estado faça a sua parte com os incentivos, ainda assim, a gente sabe que o procedimento, o SUS cobre entre 40% e 50% do custo do procedimento, né? Então, se tu pegar o investimento do SUS, que cobre 40%, os incentivos do Estado ainda tem uma parcela que fica desprotegida, né? E hoje quem paga essa parcela é o hospital, né? Então, aí entra a questão dos municípios, né? A gente atende 13 municípios, doutor? 10? 13 municípios da região da Costa Doce, né? Se cada um pudesse dar a sua parcela de ajuda, com certeza o hospital estaria numa condição melhor, com certeza estaríamos dando condição melhor para os munícipes que chegam aqui nessa condição. E estaria fazendo esta ampliação, certamente, que o doutor falava, né? De ter uma estrutura melhor para atendimento. Eu acho que a questão de um up financeiro, né? Ela não resolve, assim, a gente não vai fazer mágica de transformar o hospital e dizer assim, olha, agora a gente zerou a fila, a gente não vai ter ninguém no jeito. Isso não vai acontecer. Mas a gente, com certeza, pode melhorar o acolhimento do paciente. Se a gente se passar ali e ver a nossa estrutura de acolhimento, o que é acolhimento? São a cadeira de roda, a maca, né? O material que a gente lida com os pacientes, as camas. Se a gente conseguir pelo menos melhorar isso aí, a gente já conseguiu melhorar a qualidade do atendimento, né? Às vezes a gente fica angustiado em manter uma senhora com fratura de fêmur de 90 anos numa maca dura, né? Mas é a única que tem onde o paciente pode ficar deitado, né? Às vezes a gente tem um paciente ali que está nauseado, que está enjoado, que está com a pressão baixa, que idealmente teria que estar acolhido numa cama e ele está sentado numa cadeira, né? Às vezes, então, assim, no mínimo, isso, um incentivo financeiro ajudaria a melhorar, né? De repente, se a gente não tem condição, imagina quando a gente for expandir o pronto-socorro, a gente não vai conseguir trabalhar uma expansão com a porta aberta, a gente vai ter que criar uma unidade primeiro, maior, depois mudar para aquela ali, porque a gente não tem como trocar o pneu do carro andando, né? Então, a gente não pode fechar a porta e, ao mesmo tempo, a gente tem que expandir. Então, assim, vindo mais dinheiro, com mais dinheiro, a gente consegue melhorar com certeza a qualidade do atendimento, a gente pode reforçar a escala, a gente pode botar mais técnico, a gente pode... Eu acho que a situação de lotação ela vai permanecer, mas com uma condição de atendimento melhorada, a qualidade do atendimento, que é uma coisa que eu acho que hoje a gente deixa muito a desejar. Eu admito, eu entendo, eu vejo, não adianta a gente querer negar uma coisa que é evidente, né? O paciente que está mal acomodado, ele está mal acomodado, mas ele está ali. O que a gente pode fazer? Né? Mandar embora? Se a cama que eu tenho é aquela, se a cadeira que eu tenho é aquela, né? Se o ambiente que eu tenho é aquele ali, eu tenho que atender ele ali, dentro da minha realidade. Então, essa realidade, daqui a pouco, ela muda com o dinheiro. Mas a questão de, por exemplo, de referenciamento, de dependência de leito, dependência de alta complexidade, a questão desse boom de pacientes pós-Covid, isso vai permanecer por um tempo, eu acredito. Só dando mais um exemplo, eu vou aproveitar o gancho que a Tailane deu há pouco tempo sobre o infarto agudo do miocárdio, o IAM, e aí só para a comunidade e para nós entendermos aonde que entra essa complementação dos municípios. Então, só antes disso, gostaria de frisar, e não é novidade para ninguém, né? Os nossos maiores déficits hoje no hospital é pronto-socorro e maternidade. Tá? Mas eu vou dar um exemplo do pronto-socorro, vou me atrever aqui a entrar na área do doutor e da Tailane, e vocês me corrigem se eu estiver errado, por favor. Então, hoje chega um paciente com infarto, tá? Qualquer um de nós está sujeito a acontecer isso, chegar infartado lá na nossa urgência e na nossa emergência, né? Um IAM. Então, quando o paciente chega lá e é detectado que ele está sofrendo um infarto, a gente precisa imediatamente aplicar um antitrombolítico. Estou indo certo, doutor? Pode. A gente pode aqui, ser? Pode, a gente tem duas linhas aqui. A gente pode, como a gente está a menos de 3 horas de Porto Alegre, a gente pode tentar uma angioplastia primária. Perfeito. Que é a primeira linha de atendimento para um tipo de infarto. E aí quem regula isso é o SAMU. Mas, Tá. Necessitando aplicar o antitrombolítico, né? Normalmente os antitrombolíticos se apresentam uma ampola para cada 50 quilos. Né? Agora tem
algumas outras linhas que estão entrando e estão mais fracionadas, uma ampola para cada 20. Mas acho que a gente trabalha ainda com uma ampola para cada 50. Isso né, aí. doutor? Então, eu acho que todos nós aqui da mesa, né, usaríamos 2 ampolas, certo? A ampola custa para nós hoje na casa de mais ou menos R$ 1.900, R$ 2.000 cada ampola, tá? Então nós estamos falando que para cuidar o abílio teríamos um custo inicial de R$ 4.000, certo? O SUS nos remunera menos de 50% disso. Então é aqui que eu gostaria que os municípios da região se sensibilizassem com essa complementação que a gente fala, né? Da onde que vem todo o resto? Vem do bolso do hospital. Vai ter que sair de outro lugar. O SUS só me paga 50%. E a gente não vai deixar de atender alguém que está com um infarto agudo do miocárdio, né? Porque o custo nos cobre só, o SUS nos cobre só 50%. Então esse é um exemplo que eu gostaria de dar. E o colega Bruno Bonilha, da redação, ele questiona se a operação inverno mantida pela Secretaria da Saúde está refletindo positivamente sobre os atendimentos do hospital. Acredito que sim, né? Na medida que a gente consegue tirar esse atendimento respiratório de sintomas leves, né? Ou de primeira procura, já é uma ajuda, né? Qualquer expansão de linha de cuidado, qualquer posto de saúde atendendo até mais tarde, qualquer posto de saúde que estiver medicando, a gente tenta... O ambiente de saúde é um ambiente estressante, né? É um ambiente gerador de estresse, porque está todo mundo estressado, está todo mundo com medo, está todo mundo sobrecarregado, mas a gente tenta manter uma comunicação boa com a Secretaria de Saúde. Essa semana a gente começou conversando, eu diretamente com o secretário, pedindo que a UPA nos desse uma retaguarda. A gente está tendo essa sensibilização aí de, às vezes, o paciente tem permanecido internado na UPA, né? O paciente tem ficado lá na UPA porque se ela ainda não está numa realidade de superlotação, se ela tem uma cama mais confortável, se ali o paciente está recebendo a medicação, não tem por que eu tirar ele de lá e colocar no meio do corredor sentado, né? Num ambiente que está mais inadequado, né? O ideal seria da UPA o paciente já ter um leito disponível, mas quando a gente não tem essa situação, a gente tem conseguindo prolongar a estadia do paciente na UPA. A gente tenta fazer isso com os outros municípios. Às vezes o paciente tem que vir de Arambaré, precisa internar, tem que fazer, a gente tenta trocar uma ideia. Olha, segura, à tardinha eu tenho previsto uma alta, eu tive agora um remanejo, eu consegui subir um paciente no UTI. A gente está trabalhando cada leito, cada N, cada um, para a gente é um giro. Né? É uma fila que está andando. Né? Se a gente tivesse o controle na entrada, pudesse assim, eu posso admitir 5 internações por dia, tranquilo, mas a gente não tem. Tem dia que a gente vai embora, passa uma mensagem à meia-noite, quantos pacientes estão aguardando? 6. Chega no outro dia, 8 horas. Quantos pacientes estão aguardando? 16. Numa noite entrou 10 pacientes. Quantos saíram? Quantas altas eu dei? 3. Teve um período essa semana que a gente ficou com 20 pacientes em BX, que é o que a gente chama aguardando leito de internação. Mas, respondendo a tua pergunta, melhorou muito e a população acaba se direcionando mais, né? Na verdade, é mais sobre conhecimento. O Inverno Gaúcho direciona as redes e, se for agravante, se encaminha para o hospital. Acho que melhorou bastante a nossa demanda, sim. Essa questão, só para também nós já encaminharmos aí, da superlotação. Nesse momento segue aquele comunicado ali, enfim, mas também outra questão que sempre vem à tona, o hospital segue também atendendo pacientes de outras localidades que se enquadrem nessa situação de emergência, essa classificação, né? Sim, continua, né? Sim, o pessoal questiona muito, né? Não, a gente continua, não tem... A restrição de atendimento, ela não é direcionada a um município ou a outro, a um perfil de paciente, é a gravidade do quadro, né? Então, assim, nesse momento, nessa conjuntura, a gente está conseguindo admitir somente paciente de classificação amarelo e vermelho, né? Acredito que hoje à tarde a gente vai ter um giro de leito, hoje amanhecer um dia um pouquinho mais tranquilo, e acredito que a gente pode daqui a pouco, em algum momento, final de semana ou ainda hoje, relaxar essa situação. Isso aí vai ser como se fosse uma sinaleira, né? Verde, laranja, vermelho. Em algum momento eu vou ter que deixar minha sinaleira no vermelho sob risco de não conseguir atender quem já está lá dentro. Sim. Eu tenho que garantir o atendimento de quem já chegou para poder receber alguém de fora. E se alguém de fora já está sendo atendido em alguma outra unidade, né,
ele vai estar melhor atendido do que vir para um lugar onde eu vou parar, não vou conseguir atender nem quem eu já tenho e nem quem está chegando. Então, é uma medida extrema, mas que por alguns momentos vai ser necessária. E também cabe salientar que isso é uma medida técnica, tá? Não é a direção, não é o presidente que toma essa medida. E sim o doutor, juntamente com a nossa gerente de enfermagem, porque eles estão ali na ponta, né? Eles entendem quando que o paciente corre risco e quando não corre, né? Então a gente só suporta eles e dá todo o aval. E deixar claro que para nós, em momento algum, é uma medida confortável de fazer. Não é confortável porque assim, a gente sabe que a gente está arriscando, a gente sabe que a gente está... ninguém gosta de ouvir um não. A pessoa chega com dor lá, ela quer ser atendida. E a gente não tem prazer nenhum em fazer isso aí, a gente gostaria de ter a porta sempre aberta e cada vez admitir mais e cada vez poder girar mais leito, poder atender toda a demanda possível, né? Mas, se eu não tenho condição de fazer isso aí, não adianta a gente fazer de conta que está fazendo. Não adianta eu admitir, passar o paciente lá para dentro e deixar ele esperando lá dentro, não medicar, não fazer exame, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, a gente está dando a chance, está pedindo que esse paciente, olha, tu vai ser melhor atendido, mais rapidamente atendido, numa outra unidade. Se o teu caso necessitar uma complementação de atendimento, tu precisar voltar aqui, o profissional que te atender na outra unidade vai identificar e vai te mandar para cá e aí tu vai, num segundo momento, ser atendido. Em Camaquã, a principal indicação seria para ir para a UPA, daí no caso. Sim. E eu gostaria também, doutor, para nós já aí estamos encaminhando o final dessa entrevista, que vocês pudessem trazer um feedback para quem está nos acompanhando, pelo menos alguns dos sintomas que o pessoal não precisasse procurar o hospital. Eu sei que a olho não é difícil, mas às vezes está resfriado e eu vou lá para o pronto-socorro, né? Vai para a UPA, então. Tem alguns sintomas que não é necessário nem passar por essa triagem lá no hospital, né? Eu acho que assim, o que a gente vai classificar como um caso leve, né? O paciente que está autoprocurando o hospital, o paciente que pega o carro e vai dirigindo para o hospital, né? O paciente que está deambulando sem dificuldade, o paciente que não está com uma temperatura, uma febre persistente que não cede quando toma antitérmico, o paciente que não está com falta de ar, e quando eu digo falta de ar não é nariz entupido, está ofegante, está com dificuldade respiratória, pessoa que não consegue subir 2 lances de escada, não consegue tomar um banho sem parar para descansar. Então, assim, um paciente que está com sintomas leves, que está conseguindo se autocuidar, esse paciente idealmente não deveria procurar emergência, né? Ao contrário do paciente, por exemplo, que está muito bem, que está ali passeando no mercado, tem uma dor súbita, começa a ter uma dificuldade respiratória brusca, começa a suar, gelado. Esse paciente ele teve um quadro agudo, e teve uma coisa assim, de uma hora para outra. Esse paciente tem que ser admitido. Mas, assim, basicamente o paciente que chegar lá, ele vai ser triado, né? A gente vai tentar identificar, é feita uma entrevista, são aferidos sinais vitais e a partir dali a gente acaba classificando o paciente, né? A gente faz um acolhimento prévio também para saber as patologias que esse paciente tem prévias, né? Então isso tudo é colocado e triado no momento da admissão. Então acho que é isso que tem que estar bem organizado. Então a gente verifica os sinais estando estáveis, a gente vê a questão prévia do paciente. Então o paciente que tem dispneia, que é aquela falta de ar que o Thiago está falando, ele vai precisar de oxigênio, provavelmente vai precisar de uma tomografia, não vai ser encaminhado para outro local de saúde, mas o outro paciente sim. E a gente tem uma comunicação muito ativa assim com os municípios, então não é questão que a gente não vai aceitar ou não vai. A gente diz, olha, hoje de manhã não tem como. Os médicos vão dar as altas, vão avaliar, talvez à tarde a gente libere. Então não é uma questão constante, né? Então a gente faz essa comunicação todos os dias, assim. Isso é uma dinâmica de vai e volta. Às vezes, por exemplo, o paciente me liga que mandar um paciente, ele é acamado, não tem como receber. Aí, eu tenho outro paciente aqui, ele caminha. Não, esse eu consigo receber, porque eu consigo acolher ele numa cadeira, ele consegue. Então, assim, vai ser muito do momento, da situação, né? Sim. Porque se parar para pensar, a gente fica angustiado também quando a gente está com toda a sala vermelha lotada, né? Não cabe uma maca mais lá dentro, a gente está com o corredor lotado e a porta está aberta para daqui a um momento chegar um acidente com 2 vítimas. Uma moto bate num carro e eu tenho 2 feridos graves. Em 10 minutos eles vão estar ali na porta do hospital e eu não tenho onde acolher os pacientes. Então é uma situação bem preocupante. São medidas extremas, né? Para situações extremas. Perfeito. Bom, diretor administrativo Abílio Machado, diretor médico Dr. Thiago Bonilha e a diretora de enfermagem a Tailana
Tailane Matos. Agradeço a participação de vocês, deixo ainda o espaço aberto, caso queiram reiterar aí alguma questão ainda, mas muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui esclarecendo esse assunto que sempre é muito pertinente para a nossa comunidade. Na verdade, nós agradecemos o espaço, né? Exatamente. E também, de antemão, a gente se coloca à disposição, sempre que necessário, pode nos chamar aqui, pode nos procurar no hospital, a gente está sempre disponível para esclarecer toda e qualquer dúvida. Agradeço mesmo o espaço e o que eu posso deixar de recado é pedir para a população compreensão, né, que eles entendam a área as dificuldades do profissional de saúde, né, as dificuldades do momento que a gente vive. Não é uma situação aqui, não é falta de trabalho, não é falta de comunicação. Eu acredito que todos os gestores em todos os níveis estão tentando fazer o melhor, né, e acredito que a partir de ações que ainda estão por ser implementadas, essa situação vai ser amenizada, né, e nós vamos conseguir dar um serviço mais qualificado e atender melhor a população. Agradeço aqui pelo espaço e principalmente poder explicar como funciona a nossa triagem e esse acolhimento, que acho que é uma das perguntas mais frequentes que a gente tem. Perfeito. Obrigado, então. Valeu pela participação. Aí o diretor administrativo Abílio Machado, o diretor médico, doutor Tiago Bonilha, e também a diretora de enfermagem, a Tailane Matos. Muito obrigado aí pela presença. Rápido intervalo e a gente já volta.